Há momentos em que o peso das dívidas parece sufocar a alma. Você olha para as contas, olha para o saldo bancário e tudo parece dizer a mesma coisa. Não há saída. Mas é exatamente nesse ponto, quando as forças humanas acabam, que Deus começa a agir. Hoje, esta oração não é apenas uma súplica, ela é um ato de fé, uma declaração espiritual de que as promessas de Deus ainda estão de pé e de que a prosperidade do justo será restaurada. Nas próximas 24 horas, o Senhor pode liberar uma virada que você nunca imaginou. O Salmo 37 é uma chave espiritual. Ele não fala apenas de paciência, mas de posicionamento diante da adversidade. E quando o justo se posiciona, o céu se move. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva, e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faze o bem. Habitarás na terra, e verdadeiramente serás alimentado. Este é o início da promessa. Confia e faz o bem. A libertação financeira não começa apenas no dinheiro. Começa na confiança. Quando você confia, você tira o poder da dívida e devolve o controle a Deus. As dívidas são, muitas vezes, o reflexo de um peso espiritual, de uma batalha travada na mente e no coração. Mas o Espírito de Deus quer te lembrar. Você não é escravo de boletos nem refém da escassez. Você é herdeiro das promessas do Altíssimo, e Ele nunca permitirá que o justo seja desamparado. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. O segredo está aqui: agradar-se de Deus antes de buscar a resposta. Não é buscar apenas o dinheiro, mas buscar o dono do ouro e da prata. Deus conhece suas necessidades, e Ele também conhece seu coração. Hoje, Ele te convida a descansar nele, a confiar que as próximas 24 horas não serão iguais às últimas 24. Feche seus olhos agora, onde quer que você esteja. Respire fundo. Sinta o peso das dívidas, da preocupação, do medo. E agora entregue tudo a Deus. Diga com fé: Senhor, eu coloco nas tuas mãos toda a dívida que me aprisiona, toda a porta que foi fechada, toda a humilhação que vivi por não ter o suficiente. Eu te entrego o controle, porque sei que quando o Senhor age, nada pode impedir o teu mover. Enquanto você ora, algo começa a se mover no mundo espiritual. Anjos estão sendo enviados. Corações estão sendo tocados. Fontes que pareciam secas começam a brotar. Porque o Salmo 37 não é apenas poesia, é autoridade divina. Cada versículo é uma espada que corta o medo e liberta o coração da escassez. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e Ele o fará. Ele o fará. Palavras simples, mas carregadas de poder. Deus não apenas vê a tua dor, Ele age. Ele toca pessoas que você nem imagina, abre caminhos em lugares onde não há portas e transforma aquilo que parecia impossível em testemunho. Talvez você já tenha tentado de tudo: renegociar, economizar, planejar, e mesmo assim o peso não passou. Mas a palavra diz: entrega o teu caminho ao Senhor. Não é sobre desistir, é sobre transferir o controle. Enquanto o mundo fala em crise, Deus fala em provisão. Enquanto o inimigo sussurra derrota, Deus declara vitória. Hoje Ele está te chamando para uma mudança de postura, para sair da ansiedade e entrar no descanso, para parar de correr atrás do dinheiro e começar a andar com o doador. Há uma promessa no verso 19. Nos dias maus, eles não serão envergonhados, e nos dias de fome se fartarão. Se você tem vivido dias maus, saiba, eles não são o fim. Eles são o cenário do milagre. Porque quando tudo parece perdido, é o momento em que Deus mostra que Ele é suficiente. Agora, ore comigo. Pai, eu sei que a Tua palavra é fiel. Eu sei que o Senhor sustenta o justo e não o deixa cair. Hoje eu declaro que toda dívida que me prende será dissolvida pela Tua graça. Toda porta que o inimigo fechou será aberta pelas Tuas mãos poderosas. Eu não serei envergonhado, porque confio no Senhor que provê,
que sustenta, que renova. Amém. Permita que essa oração se torne parte do seu espírito. Cada palavra é uma semente, e Deus é fiel para fazê-la florescer. Talvez você ainda não veja mudança, mas no mundo espiritual, algo já foi decretado. Há uma resposta vindo em sua direção. Pode ser uma ligação inesperada, uma proposta, uma ideia, um perdão de dívida, uma nova fonte de renda. Deus trabalha em silêncio, mas age com perfeição. Lembre-se, a fé não é esperar sem agir. É agir mesmo quando não se vê o resultado. E sua ação hoje é orar, confiar e continuar firme no propósito. O Salmo continua dizendo: O Senhor firma os passos do homem bom e deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Você pode ter caído, mas não ficou no chão. Você ainda está aqui, ouvindo esta palavra, porque Deus te sustentou. Ele ainda tem planos maiores. E hoje, Ele começa a quebrar os bloqueios invisíveis que te impediam de prosperar. Imagine agora, na sua mente, o livro da sua vida sendo aberto diante de Deus, e cada dívida escrita ali sendo riscada uma a uma, pela mão do Senhor. Riscadas não apenas no papel, mas na eternidade, porque quando Deus perdoa, Ele também restaura. Tenho sido moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Essa promessa é para você. Você não nasceu para viver o resto da vida em dívida, mas para testemunhar o poder de um Deus que supre abundantemente. O mesmo Deus que alimentou Elias no deserto, que multiplicou o azeite da viúva, que transformou água em vinho, Ele continua o mesmo. E hoje, Ele quer mostrar o mesmo poder na sua vida financeira. Deus não está distante da sua dor econômica. Ele está usando ela como ferramenta de transformação. Porque há bênçãos que só nascem na escassez. A fé que só cresce quando não há mais o que fazer. Hoje, o Senhor te chama a mudar de mentalidade. A não olhar mais para o saldo, mas para o céu. A não medir a vida pelo extrato, mas pela promessa. Senhor, abre os meus olhos para ver o que o dinheiro não compra. Ensina-me a prosperar com propósito, e não apenas por vaidade. Que cada bênção que vier sirva para abençoar outros também. Essa oração tem poder, e quando o coração se alinha ao propósito de Deus, a prosperidade deixa de ser apenas material e se torna espiritual, emocional e duradoura. As próximas 24 horas serão decisivas. Pode não ser o dia em que todo o dinheiro entra, mas será o dia em que Deus começa a mover as peças. Você vai perceber sinais. Uma palavra, uma mensagem, um convite, uma ideia. Nada disso será coincidência. Será o cumprimento do que o Senhor prometeu. Entrega o teu caminho ao Senhor e Ele o fará. Hoje você entregou, e Ele fará. Quando você decide confiar, mesmo sem ver, o céu começa a se mover. O que parecia bloqueado por meses, anos, começa a se abrir de maneira inexplicável. Deus não age com pressa, mas age com precisão. E quando Ele decide agir, nada permanece igual. Quantas vezes você orou pedindo um alívio? Quantas noites você ficou sem dormir, pensando em como pagar as contas, como resolver, como explicar? Deus viu cada lágrima, ouviu cada pensamento, e mesmo quando o silêncio pareceu demorado, Ele nunca deixou de trabalhar nos bastidores. Há anjos sendo enviados neste exato momento. Há caminhos sendo endireitados, pessoas sendo tocadas, portas sendo destravadas. Porque quando o justo clama, o Senhor ouve. E Ele não apenas ouve, Ele responde. O Senhor conhece os dias dos íntegros, e a herança deles permanecerá para sempre. Esta é a promessa. A sua herança permanece. O que Deus tem para você não se perde, não expira, não é roubado. Você pode ter se desviado, perdido o rumo, tomado decisões difíceis, mas o plano do Senhor continua de pé. E hoje, Ele está restaurando não apenas as finanças, mas também a esperança.
O inimigo sabe que uma pessoa endividada vive com medo, culpa e vergonha. Mas Deus quer te libertar desses 3 pesos, porque a vergonha é anulada pela graça, a culpa é lavada pelo perdão, e o medo é vencido pela fé. Agora, feche os olhos novamente. Imagine o peso saindo dos seus ombros. Imagine Jesus colocando a mão sobre sua cabeça e dizendo: Filho, filha, eu cuido de você. Eu sou o teu provedor. Eu abro o mar quando não há ponte e faço o impossível acontecer. Essa é a voz do pastor que nunca abandona as ovelhas, e é ele quem está te conduzindo agora, pelo vale da escassez, rumo à terra da abundância. O Senhor sustenta os justos, o Senhor conhece os dias dos íntegros, e a herança deles permanecerá para sempre. A herança aqui não é apenas material, é espiritual. É o direito de viver sem medo, com dignidade, com paz no coração. E quando a paz entra, a prosperidade flui. Porque a verdadeira abundância começa dentro, no lugar onde a fé vence a dúvida. Deus está preparando um recomeço, mas esse recomeço exige algo de você: soltar o controle. Enquanto você tenta segurar todas as pontas, Deus espera que você solte, não por desistência, mas por confiança. Soltar é dizer: Senhor, eu não posso mais sozinho, mas eu sei que o Senhor pode tudo. O dinheiro é apenas um meio, nunca o fim. E Deus quer te ensinar a usar o dinheiro como ferramenta de bênção, não como prisão. Há pessoas que têm muito e vivem vazias, e há pessoas que têm pouco, mas vivem em paz. Mas quando Deus é o centro, a abundância e a paz se encontram. Melhor é o pouco do justo do que as riquezas de muitos ímpios. Essas palavras são o fundamento da verdadeira libertação financeira. Não é ter para ostentar, é ter para cumprir propósito. Deus vai te dar o suficiente para abençoar outros, para ajudar, para ser canal e não depósito. Porque a prosperidade de Deus nunca é egoísta. Talvez hoje você ainda esteja olhando para dívidas, cobranças, ameaças. Mas o Senhor está dizendo: eu estou mudando os papéis. Aqueles que te cobravam verão o teu testemunho. Aqueles que duvidaram verão a tua restituição. E todos saberão que foi a mão de Deus. Você vai sair dessa fase mais forte, mais sábio e mais conectado com o propósito divino. Porque o milagre financeiro é apenas o começo. O que Deus está fazendo em você é muito maior. Ele está restaurando sua identidade como filho. Aparta-te do mal e faze o bem, e terás morada para sempre, porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos. Essa é a base da mudança: integridade. Quando o coração é limpo, o caminho se abre. Quando o caráter é moldado, a bênção vem sem dor. Talvez Deus ainda não tenha te prosperado, porque Ele está te preparando para sustentar a bênção. Há pessoas que recebem antes da hora e perdem tudo. Mas Deus quer que você receba na medida certa, no tempo certo, do jeito certo. O tempo da espera está terminando. As próximas 24 horas serão um divisor de águas. Não porque o dinheiro cairá do céu, mas porque a sua fé vai ativar o mover do céu. Deus está mudando a atmosfera ao seu redor. Ele está removendo pessoas que drenavam suas forças, cortando alianças que atrasavam seu destino e abrindo conexões divinas que vão te levar além. Você não é azarado, você é escolhido. E os escolhidos passam pelo deserto, mas nunca morrem nele. Os ímpios tomam emprestado e não pagam, mas o justo se compadece e dá. Deus vai te levar a um ponto onde você deixará de pedir emprestado e começará a emprestar. O mesmo que um dia precisou de ajuda, amanhã será aquele que ajuda. Essa é a inversão divina. A mão que pedia será a mão que dá. Porque Deus não apenas paga suas dívidas, Ele te estabelece em prosperidade. Agora repita em voz alta: Senhor, eu recebo a tua promessa. Eu tomo posse da abundância que vem do teu trono. Eu renuncio à mentalidade de escassez e declaro que a partir de hoje, vivo debaixo da tua provisão sobrenatural. Sinta a força dessa declaração. Cada palavra ecoa no mundo espiritual como um decreto.
E quando o justo declara em fé, os céus se movem. O Espírito Santo está trazendo ideias novas, estratégias, inspirações. Você vai começar a ter visões e oportunidades que antes passavam despercebidas. Deus vai te mostrar como multiplicar o pouco, como usar o que você já tem nas mãos, assim como fez com a viúva de Sarepta, com o azeite, com o pão e os peixes. Você não precisa esperar ter muito para ver o milagre. Você só precisa entregar o pouco com fé. O pouco com Deus é suficiente para mudar o destino de uma vida. Deus não está limitado pelo valor na sua conta, mas pela disposição do seu coração. E quando ele encontra fé genuína, ele transforma a escassez em abundância. Pense, José foi vendido como escravo, mas terminou administrando os tesouros do Egito. Davi foi rejeitado pelos irmãos, mas foi coroado rei. A viúva estava à beira da falência, mas saiu com azeite transbordando. E você? Você está prestes a viver a mesma virada. Amanhã pode ser o dia da ligação inesperada, do acordo resolvido, da resposta que parecia impossível. Mas a verdadeira mudança já começou agora, enquanto você ouve esta oração. O Senhor firma os passos do homem bom e deleita-se no seu caminho. Cada passo teu está sendo guiado. Nada está acontecendo por acaso. Tudo está sendo usado por Deus para te reposicionar. Amanhã você vai olhar para trás e entender que até a dívida foi parte do propósito, porque foi ela que te levou a buscar mais de Deus. E quando a busca muda, tudo muda. Agora, ore mais uma vez comigo. Senhor, se for preciso, muda a minha rota, mas não me deixes fora da tua vontade. Se for preciso, fecha portas erradas, mas abre as certas. Eu aceito o processo, porque confio no resultado que vem das tuas mãos. Essa oração é libertadora, porque prosperidade sem propósito é peso, mas prosperidade com propósito é testemunho. Você nasceu para ser testemunho, para mostrar que é possível vencer sem roubar, crescer sem pisar, prosperar sem se perder, e Deus vai te usar como exemplo disso. O Salmo 37 termina dizendo: a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. E é exatamente isso que Ele está fazendo agora, sendo tua fortaleza. A tempestade pode ainda não ter passado, mas o teu coração está firme. E quando o coração se firma, o milagre floresce. O tempo da espera está chegando ao fim. Há um mover de Deus que já começou, e você faz parte disso. Tudo o que o inimigo tentou usar para te paralisar, a dívida, o medo, a vergonha, está sendo transformado em instrumento de vitória. Porque o mesmo Deus que permitiu o deserto é o Deus que conduz a terra prometida. Ele nunca desperdiça uma dor, nunca erra no tempo, nunca chega atrasado. E quando ele decide agir, ninguém pode deter. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. A abundância começa com paz. E paz não é ausência de contas ou dívidas, é presença de Deus. Quando a paz chega, a mente clareia. E quando a mente clareia, as portas se abrem. Deus está te dando uma nova visão. Ele está te tirando do ciclo da ansiedade e te levando ao ciclo da providência. Você vai perceber que ideias novas surgem, caminhos se abrem e oportunidades aparecem onde antes só havia bloqueios. Mas para isso, você precisa crer de verdade. Não apenas ouvir, mas agir com fé. Deus vai te pedir passos pequenos, gestos simples, e neles estará o milagre. Lembra da viúva em 2 Reis 4? Ela só tinha um jarro de azeite, mas Deus não pediu o que ela não tinha. Pediu o que ela ainda tinha. E o pouco nas mãos dela se tornou abundância. É assim que o Senhor faz. Ele transforma o pouco em muito, quando o pouco é entregue com fé. Hoje, Deus está dizendo: não olhe para o que falta. Olhe para o que ainda resta. Eu vou multiplicar o que sobrou. Você ainda tem fé? Então é o suficiente. Você ainda crê que pode sair dessa situação? Então Deus já está agindo.
Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele se deleita no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, porque o Senhor o sustém com a sua mão. Você não vai cair e ficar. Você pode até tropeçar, mas vai se levantar com mais força. Porque o justo não cai para ser humilhado, cai para ser reerguido com autoridade. Deus está te ensinando a administrar a bênção antes mesmo dela chegar. Ele está moldando o teu caráter para que, quando a prosperidade vier, ela não te domine. Você é quem vai dominá-la. Quantas vezes você pediu a Deus que tirasse o peso das dívidas? Mas talvez Ele estivesse te ensinando a lidar com o peso para que, quando a abundância viesse, você não se perdesse nela. O tempo da colheita está próximo. Você plantou fé, oração, confiança, e agora o céu começa a responder. Nos próximos dias, Deus vai surpreender você com respostas que estavam presas há muito tempo. Não é coincidência você estar ouvindo essa mensagem. É um aviso espiritual. O ciclo de escassez está sendo quebrado. Eu fui moço, e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Essa é uma das promessas mais poderosas da Bíblia, e ela não muda. Se Deus nunca abandonou o justo no passado, não será agora que Ele vai abandonar você. Ele vai quitar dívidas, abrir caminhos, levantar pessoas certas e colocar nas suas mãos o que é seu por direito. Mas lembre-se, prosperidade não é só dinheiro. É equilíbrio, é paz, é viver sem medo do amanhã. Deus vai te dar recursos, mas também vai te dar sabedoria. E a sabedoria é o verdadeiro ouro dos céus. Senhor, dá-me sabedoria para administrar o que virá. Não quero apenas riqueza, quero propósito. Não quero apenas pagar contas, quero ser canal de bênção. Essa oração tem poder, porque Deus se agrada de quem busca o propósito, não apenas o resultado. E quando Ele vê que teu coração está limpo, Ele confia em você recursos maiores. Ele vai te mostrar o caminho da prosperidade, não através de atalhos, mas por meio da verdade. Ele vai te ensinar a andar em integridade, a prosperar com dignidade, a crescer com paz. E o que começar com oração, terminará em testemunho. O Salmo 37 é um mapa para tempos de crise. Ele nos lembra que o sucesso dos maus é passageiro, mas a bênção dos justos é eterna. O Senhor ajuda-os e os livra, livra-os dos ímpios e os salva, porque nele confiam. Você confiou, e é por isso que será salvo. A mão de Deus vai agir de forma concreta. Pode vir uma oportunidade inesperada, um perdão de dívida, um contrato, uma ideia inspirada, mas saiba, não é sorte, é resposta. Resposta à sua fé, resposta à sua perseverança, resposta à sua entrega. Agora, neste momento, pare o que está fazendo e ore comigo. Ore com fé, como se já estivesse vendo o resultado, porque é assim que a fé opera. Crê antes de ver. Senhor meu Deus, Tu és o dono do ouro e da prata, o Deus que abre o mar quando não há caminho, o Deus que faz cair o maná do céu quando a terra parece seca. Hoje, eu me coloco diante de Ti com o coração aberto. Confesso que muitas vezes temi, duvidei e deixei o desespero tomar conta. Mas agora, eu entrego tudo. Minhas dívidas, minhas contas, meus medos, minhas limitações, nas Tuas mãos. Eu declaro que nenhuma dívida é maior que o Teu poder. Nenhuma porta fechada é mais forte que o Teu comando. E nenhum problema financeiro é permanente diante da Tua presença. Senhor, quebra agora os grilhões da escassez, corta os laços da preocupação, rompe as correntes que prendem minha mente à falta. Eu tomo posse da liberdade financeira que vem do alto. Assim como está escrito no Salmo 37, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Eu confio. Mesmo sem ver, eu creio que tu já estás agindo. Que dívidas serão quitadas, portas abertas, corações tocados e oportunidades divinas liberadas. Transforma minha vida financeira em testemunho da tua glória. Usa-me, Senhor, como canal de bênção,
como instrumento do teu reino. Ensina-me a ser fiel com o pouco, para que eu seja digno do muito. Dá-me sabedoria para prosperar com integridade e generosidade. Senhor, abençoa o trabalho das minhas mãos. Multiplica minhas ideias, meus dons, minhas sementes. Faz transbordar onde hoje parece faltar. Que a minha casa seja lugar de provisão e não de preocupação. Eu declaro, em nome de Jesus, que o ciclo de dívidas termina hoje. E começa agora um novo tempo. Um tempo de restituição, abundância e paz. Obrigado, Senhor, porque tua palavra é verdadeira, teu tempo é perfeito e tua promessa nunca falha. Eu confio, descanso e tomo posse. Em nome de Jesus, amém. Silêncio. Deixe essa oração ecoar dentro de você. Não corra para a próxima coisa. Apenas sinta a presença de Deus. Há algo mudando agora. Você pode não ouvir com os ouvidos, mas o seu espírito sabe. Deus está movendo o impossível. Lembre-se, o milagre não é só receber, é reconhecer. Cada pequena resposta, cada sinal, cada mudança, tudo é parte da promessa sendo cumprida. As próximas 24 horas serão um tempo de confirmação. Você vai perceber que Deus vai te mostrar o primeiro passo da virada. Talvez uma ideia, uma ligação, uma paz inexplicável no coração. Tudo isso é Ele dizendo: eu estou contigo e nada vai te faltar. Confia no Senhor e faze o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Essa é a palavra que te acompanha a partir de hoje. Confie, faça o bem e espere com fé, porque o Deus que prometeu é fiel para cumprir. O tempo da escassez acabou. O tempo da vergonha acabou. Agora é tempo de provisão, restituição e prosperidade. Nas próximas 24 horas, você vai testemunhar o agir de Deus. E quando isso acontecer, lembre-se, a glória é dele e o propósito é eterno.